Gálatas 6. A 10, depois os outros textos eu vou informando à medida que formos lendo. Gálatas 6 a 10. Podemos ler juntos? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora vá lá para o Velho Testamento comigo, livro de Provérbios, capítulo de número 22, e nós vamos ler o verso de número 8. Provérbios 22, verso 8, Gálatas nos ensina de estarmos fazendo bom uso de boas sementes. Provérbios, palavra de Salomão, capítulo 22, verso 8. Leamos juntos também. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que semeia injustiça vai colher, vai cegar males. Próximo texto, Tiago, capítulo 3, verso de número 18. Tiago, capítulo de número 3, verso 18. Podemos ler juntos? Vamos lá? Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Agora volta comigo para o texto básico que você já deve ter começado a memorizar, que está em Mateus capítulo 13. Isto, capítulo 13. Então voltemos para Mateus capítulo 13. E Mateus capítulo 13, verso de número 24, até o verso de número 30. Esse texto eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu-lhe também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui eu quero frisar o verso de número 24, que diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam,
veio o inimigo dele e semeou o joio, ou seja, uma semente ruim, uma semente infrutífera. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos da Tua bênção para entender e discernir a Tua palavra. Ó Deus, seja apenas instrumento nas Tuas mãos nesta hora, para que haja compreensão do Evangelho. E havendo compreensão, certamente haverá salvação. Compreensão que é dada por obra do Espírito Santo, compreensão que é dada por uma graça do Senhor àqueles que ouvem a palavra do Senhor. Ó Deus, torna isso cada vez mais claro para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boas e más sementes. Existe uma lei natural e existe uma lei espiritual. Se nós pegarmos exemplo de uma lei natural, me parece que Isaac Newton, matemático, físico, quando tinha lá os seus 23 anos, segundo conta a lenda, ele estava debaixo de um pé de macieira e caiu uma maçã sobre o seu corpo. Num tempo que Isaac Newton estava recluso, porque ele era professor na universidade na Inglaterra, porém, por conta de uma epidemia, houve essa reclusão, ele teve que estudar na fazenda dos seus pais. Estando debaixo de uma árvore, caiu uma maçã sobre o corpo de Isaac Newton. Em torno desse fato, disse que Isaac Newton, então, descreveu a lei chamada Lei da Gravidade. E a Lei da Gravidade é a lei que, segundo ele, que a Terra atrai todo e qualquer tipo de objeto. Há uma força que atrai para o centro da Terra, de forma que não há como lutar contra essa lei. Essa lei é a realidade. Apenas quando você sai do campo da atmosfera, estratosfera, que entra num quadro de uma gravidade zero. Mas essa lei existe. Irmãos, se alguém desconhece a lei da gravidade e salta de uma janela, mesmo que ele desconheça a lei, ele vai cair e, como a gente fala, vai espatifar no chão. Mesmo que seja alguém que não conheça a lei. Esse seria certamente um acidente por falta de conhecimento da existência da lei. Então, conhecendo ou não a lei natural, as consequências virão. Mesmo que alguém não entre para o campo da física e estude Newton e entenda o que Newton quis dizer quando teve essa experiência e traduziu em conhecimento, em cálculo matemático, aquilo que aconteceu. A lei existe, mesmo que você não seja um cátedra. Isso significa, queridos irmãos, que existe uma lei natural que não tem como não deixar de acontecer, mesmo que o indivíduo desconheça a realidade daquela lei. E se nós pensarmos do ponto de vista da espiritualidade, apesar de muitas pessoas não conhecerem a palavra de Deus, aquilo que é estabelecido nas Escrituras Sagradas, aquilo que o Evangelho traz para nós, apesar do indivíduo não conhecer a lei de Deus, se ele tomar decisões, fizer coisas que contraria a lei, mesmo que ele não conheça a lei, ele vai sofrer as consequências da lei. É por isso que a lei espiritual ela está diretamente relacionada com esse entendimento de como funcionam as leis naturais. E aí nós poderíamos pensar que, conhecendo ou não a palavra de Deus, as consequências virão,
quando alguém, mesmo desconhecendo a lei, toma alguma decisão ou faz alguma coisa que é contrário à palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20, fala o seguinte: hoje invocai os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham. É uma palavra veterotestamentária. Agora vocês têm que avaliar. Vocês querem a vida ou querem a morte? Mesmo que alguém não conheça em profundidade o Evangelho de Cristo, toda a Escritura, essa realidade desse dualismo morte e vida é algo real, é algo concreto na vida das pessoas. E é por isso que Jesus, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador, ato contínuo, ou seja, em sequência, ele está falando de um outro conteúdo. Ele está falando que agora tem dois semeadores, e que ele se coloca como um dos semeadores, porque ele está dizendo o reino dos céus. E quando ele fala do reino dos céus, ele quer referir-se que ele é o representante de Deus aqui na terra, que vai apresentar o reino dos céus. Vocês se lembram quando João Batista, o precursor de Cristo, anuncia o Evangelho, ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Então, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, é a instalação do reino de Deus na terra. O governo de Deus presente agora é com a encarnação. Jesus é o rei, ainda que visto com deboche, mas ele é o rei. É o representante de Deus aqui entre nós. E diz o texto, irmãos, que é por isso que ele apresenta esse evangelho, que em João capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é categórico. Ele diz: eu sou isto. Eu sou aquele que conduz o caminho, eu sou a direção, eu sou a verdade, não tem mentira, e eu sou a vida, que vai além do aspecto biológico, porque aqui a expressão é sutérios, na língua grega, sutérios é salvação, que vai à eternidade. Mas a parábola também, ela vai nos introduzir ao fato de que, da mesma forma que Jesus é esse que semeia a boa semente, verso 24 diz isso, ele diz que, semelhantemente a este homem que veio e semear a boa semente, enquanto outros dormiam, o inimigo. Aí, irmãos, não tem como não pensarmos no inimigo como Satanás. Não tem como não pensarmos no inimigo como o sedutor deste mundo. Não tem como pensar no inimigo como não sendo o diabo, aquele que é o adversário. Ele tem vários nomes: Belial, Satanás, príncipe do mal, príncipe das potestades do ar. Ele tem vários nomes. Ele é o inimigo. E diz o texto, irmãos, da parábola de Jesus, que ele também tem sementes. Ele também tem sementes. E que ele, na calada da noite, ao vir, ele vai semear uma outra semente, que não é essa boa semente adjetivada por Jesus como boa. A semente que Jesus traz é uma boa semente. Eu poderia dizer categoricamente, irmãos, que tudo aquilo que a Bíblia diz e ensina é bom para a alma, é bom para a vida.
tudo aquilo que Jesus ensina, instrui, tudo aquilo que nós temos nas Escrituras, até as genealogias, que às vezes confundem cada um de nós com tantos nomes, mas genealogia vai trazer história, vai apontar que esse nosso Deus é um Deus que conduz a história, que não deixou absolutamente nada para trás. Esse Jesus é esse que, então, na sua palavra, Velho Testamento, Novo Testamento, traz sempre uma boa semente. E tudo isso convergindo nele, ele é a expressão dessa boa semente. Quando você fala de evangelho, você fala de Jesus. Quando você fala de Jesus, Jesus é o próprio evangelho. Mas o inimigo, ele veio e semeou uma outra semente. E essa outra semente é lançada na calada da noite. E diz o texto que ele lança a semente e se retira. Princípio do plantio, cova, semente, fechou, adubou, cresceu alguma coisa. Irmãos, a partir disso, nós temos que entender que o diabo, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir, que o diabo sempre semeia confusão e morte, e que, como Jesus disse, enquanto esses homens dormiam, capítulo 13, verso de número 25, ele vem e traz essa semente. Isso nos faz pensar, irmãos, que nenhuma semente é neutra. Se fala muito hoje de pronome neutro. Nenhuma semente é neutra. Ou saiu do Evangelho, do bornal de Deus, ou saiu do inimigo, que vem semear o joio, o falso, o errado, o equivocado. Então nós estamos sempre diante de uma consequência. E a conversão, irmãos, é o diferencial em nossas vidas para que nós possamos fazer uso da boa semente. Isso significa que antes do Evangelho, se você fazia boas escolhas, não era porque você era já alguém convertido, é porque a graça comum, agindo sobre você, te permitiu tomar algumas boas escolhas. Mas não é só debaixo dessa graça comum que Deus quer que você faça boas escolhas. Porque a conversão, irmãos, ela nos permite agora olhar para esse evangelho que está repleto de boas sementes e fazer uso tão somente dessas sementes que o evangelho tem e traz. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando sobre a espiritualidade humana, capítulo 8, ele vai dizer que há os que semeiam para a carne e há os que semeiam para o espírito. Porque há pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, carnal, e têm a sua mente controlada pela natureza carnal, mas há os que vivem de acordo com o Espírito Santo e têm a mente controlada pelo Espírito Santo. E se é controlada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que capacita o crente para dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E obedecer a palavra de Deus e fazer uso dessa semente do Evangelho que vem da palavra de Deus, que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Portanto, irmãos, o que às vezes vem sobre nós, fazendo uso de uma frase de Brennan Manning, embora seja um teólogo católico, mas ele tem um livro interessante chamado O Impostor que Vive em Mim. O Impostor que Vive em Mim. E Brennan Manning, ele faz uma alusão daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá aos romanos, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz.
Mas o mal, de vez em quando, sem querer querendo, ele vai e faz. Irmãos, esse impostor que vive em nós é exatamente esse conflito que todos nós trazemos, todos nós vivenciamos entre a realidade da nova criação e a realidade do velho homem, que o tempo todo parece que quer voltar sobre nossas vidas de tal forma que ele quer sobrepujar a nova criação. É por isso que na teologia paulina, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, que há uma luta, que a carne milita contra o espírito, porque os dois são opostos. E essa oposição é uma realidade na vida de todo crente. Não há um crente sequer genuinamente convertido que não passe por essa luta, uma luta interna, que Paulo chega a dizer: desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar desse estado de angústia e de sofrimento? Porque o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal eu estou fazendo o tempo todo. Irmãos, é por isso que nós temos que observar que o tempo todo nós estamos diante dessa realidade espiritual, onde essas sementes estão próximas a nós, estão diante de nós. E qual das duas sementes nós temos feito uso? Se a boa semente é o evangelho e antagônico a isso, o joio é a semente ruim, a má semente, a semente podre do pecado, deteriorada, que só deforma, que só explode ou implode, trazendo coisas ruins e danos perversos sobre a nossa vida. Nós estamos o tempo todo diante dessa realidade. E aí, o grande desafio que cada um de nós tem, tal qual nós lemos no texto de Gálatas, aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai ceifar. Provérbios falando de boas sementes, Tiago falando semente da paz. Queridos, esse é o grande desafio que todos nós temos. Quais as sementes que nós temos feito mais uso no dia a dia? Da boa semente que vem do Evangelho ou da semente deteriorada que o inimigo semeia na calada da noite? Nós semeamos por palavras, semeamos dizendo coisas. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra, uma semente boa, uma palavra que abençoa. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda desvia o furor. É uma boa palavra. Provérbios capítulo 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são um favo de mel, doces para a alma. Boas palavras, uma boa palavra, e sobretudo no ambiente familiar, o quanto essas boas palavras são saúde e benefício para a nossa alma. Irmãos, mas também nós podemos estar semeando por ações. E eu vejo na vida de Davi um homem que se expôs desnecessariamente, mas Deus, na sua soberania, tratou desse Davi. Mas como disse, ainda que você não conheça a lei da física, se você pular da janela, você vai se machucar. Ainda que você não conheça todos os desígnios de Deus, se você pecar, você vai se machucar. E Davi se machucou. Lá no livro de Samuel, capítulo 11,
Davi havia adulterado com Batseba. Já havia casado com Mical, filha de Saul, recebido como um presente do rei. Mas Davi, ao ver aquela mulher banhar-se, embora sendo casada, tomou aquela mulher para si, um estratagema para que o marido dela fosse para a batalha, morresse ali, e Davi então vai pecar contra o Senhor. E nós temos no Salmo de número 32 a descrição do estado de angústia, de espiritualidade de um homem que está agora lidando com a realidade do pecado, a consequência. Segundo a análise bíblica, Davi calou diante do seu pecado durante 2 anos. Durante 2 anos ele não disse nada. Teve o nascimento da criança, teve os momentos de fuga, de choro, de angústia pela perda da criança que durou poucos dias. Mas Davi está calado, e ele diz: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu alento, a minha motivação, o meu ânimo se tornou em seguidão, um deserto, árido. Davi é esse que está dizendo isso. E Davi é esse menino, irmãos, esse homem que agora não era mais tão jovem quanto os 16 anos aproximadamente, quando ele enfrenta Golias, um grande gigante. Enfrenta Golias, honra o nome do Senhor diante daquele que estava afrontando o Deus de Israel. Mas agora Davi está fragilizadíssimo. Tal qual a lei de Newton, não conheço a lei, mas se eu pular da janela, eu vou me machucar. Davi experimenta uma dor terrível. Mas há um ambiente, um cenário familiar. Há pessoas que estão observando quem é esse Davi. E, sobretudo, os filhos estão observando quem é esse Davi. Para as moças que são solteiras, ficam doidas para encontrar um Absalão na vida, né? Porque a Bíblia fala que Absalão era o homem mais bonito da terra. Talvez deixasse todos nós homens inseguros quando ele estivesse perto, né? Nossa, esse homem é tão bonito que dá medo, né? Absalão era o filho, que depois que o pai passa por tudo isso, Absalão é o filho que se revolta contra o pai. E que, num estado de revanchismo, por conta de tudo aquilo que o pai havia feito, capítulo de número 16, verso 20 ao verso 23, Absalão tem a decisão e é incentivado por outros e diz assim: aquilo que meu pai fez escondido, eu vou fazer em praça pública. Armaram uma tenda no centro de Jerusalém. Chamou as concubinas de Davi, todos os presentes que ele ganhou, porque muitas dessas mulheres eram presentes que ele ganha, e Absalão se envolve sexualmente com essas meninas, com essas mulheres, em praça pública. O que meu pai fez escondido, eu vou fazer às claras. Irmãos, Davi me ensina aqui que ele fez uma péssima escolha. E a escolha que ele fez foi no bornal do inimigo. Foi uma semente errada. Foi uma semente danosa. Foi uma semente deteriorada, uma semente com ferrugem, uma semente com pecado. E é exatamente dentro dessa realidade que nós precisamos entender que nós semeamos independente se nós sabemos ou não das consequências daquilo. Neste caso, as atitudes de Davi, as ações de Davi mostram o quanto ele tomou para si a semente do bornal do velho homem, da velha criatura, dos desejos, dos prazeres, da vida pagã, da vida mundana,
E como num estratagema ele pratica um crime terrível, participa inclusive diretamente, não tem como não ser, porque ele fala para que Urias fosse colocado na frente da batalha, para que ele fosse morto, para justificar a gravidez de Batseba. Irmãos, nós precisamos estar atentos que nós precisamos fazer uso das boas sementes. Davi fez uso de uma péssima semente. Se você semear humildade, colherá honra. Se você semear orgulho, colherá amargura. Se você semear tristeza, colherá abatimento. Se você semear prontidão, desejo de servir, colherá aceitação. Se você semear condenação, colherá juízo. Essas são sementes que podem ser tiradas do bornal errado. E nós temos que fazer uso da boa semente. E eu repito, semeamos na vida dos outros e semeamos também na nossa própria vida. Semeamos na vida da nossa família, esposa, filhos. Semeamos na vida das pessoas que estão nos observando. Semeamos. E é por isso que o capítulo 13 de Mateus, versos 18 e 19, Jesus está dizendo: atendei vós, pois, a palavra do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e arrebatam o que lhes foi semeado no coração. São palavras ou são atitudes que são semeadas no coração das pessoas. O ministério de Jesus foi um semear de coisas boas. Quando Jesus fazia um milagre na vida de alguém, as pessoas afluíam até ele e diziam: dele sai poder, dele sai virtude. E amados, quando tem semeadura, a semeadura envolve o tempo e envolve colheita, ou seja, a ceifa. A ceifa ocorre numa época diferente da semeadura. Você planta agora e somente tempos depois é que você vai colher. E por isso que há certos momentos da vida que o tempo é o melhor remédio. O tempo dirá. E o tempo vai dizer, vai mostrar se aquilo que nós semeamos foi uma boa semente ou se foi uma semente ruim. E como igreja, queridos, nós temos que optar pela boa semente, pelo evangelho, pelo bornal que vem de Deus. Então, plante a boa semente, vivendo a palavra e os princípios espirituais que ela disse. Ore para que essa semente seja irrigada pela obra do Espírito Santo. Ore para que essa semente frutifique, não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e germinasse, e crescesse, mas não sabe como ela vem. Confiança. Se plantamos boas sementes, temos que ter confiança que vamos colher bons frutos. Agora, irmãos, às vezes nós temos aquele hábito de querer desenterrar alguma semente que enterramos, porque ficamos ansiosos em querer ver aquele fruto sendo produzido. É preciso aguardar, é preciso esperar até que apareça a folha,
até que apareça a espiga, até que por fim apareça o fruto. E nessa questão da semeadura, precisamos nos ater a esta realidade. A realidade daquilo que Gálatas capítulo 6, 7 diz: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Plantio, semeadura. Geralmente colhemos mais do que plantamos. Mas é preciso semear boas sementes. E aí Jesus, ao nos instruir sobre isso, o desejo dele é que nós não ignoremos a realidade do inimigo que está o tempo todo tentando trazer uma semente ruim e confundir-nos de tal forma que, ao invés de buscarmos a boa semente, nós fazemos uso da semente ruim. A semente ruim é semeada em nossos corações ou pensamentos quando damos lugar ao diabo. Quando damos lugar ao diabo. Sendo que as Escrituras nos ensinam, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se aceitarmos e plantarmos essas sementes difíceis, colheremos o mal. Colheremos o mal. E pequenas áreas da vida são pequenos espaços que às vezes as pessoas dão para que, permitindo que o inimigo entre, ele faça o plantio de sementes ruins. E, evidentemente, a colheita vai ser uma colheita ruim, uma colheita confusa, uma colheita pecaminosa, uma colheita de dor e de sofrimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, não existe neutralidade no campo da semeadura. Se temos plantado boas sementes, temos esperança de colher em abundância o que vem do coração de Deus. É por isso que o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. Então se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam. A semeadura do bornal de Deus não é uma semeadura tranquila, porque ela tem uma oposição natural do inimigo. As trevas militam contra a luz. Por isso que tem lágrima, tem sofrimento. Semear bons relacionamentos, semear a palavra de Deus onde não há salvação, onde não há conversão, onde não há princípios de moralidade, é luta, é enfrentamento. Semear onde tem principados e potestades agindo contra você. Semear quando tem sofismas e fortalezas, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, 5 e 6, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é traduzida pelo poder do Evangelho para anular sofismas e destruir fortalezas. Paulo está dizendo que o Evangelho ele vai se opor para tirar as mentiras e destruir algo que aparentemente seria indestrutível. Eu sempre, quando fico pensando num texto como esse, fico pensando naqueles castelos na Escócia, na Irlanda, quase que impenetráveis. Mas o Evangelho entra lá. O Evangelho destrói aquilo. O Evangelho, ainda que haja uma mentira contada tantas e tantas vezes e vista como se fosse verdade, o Evangelho destrói a mentira. E foi isso que fez com Paulo.
E foi isso que fez com muitos do Velho Testamento, do Novo Testamento, porque é a boa semente do Evangelho que muda a vida das pessoas. É por isso, queridos irmãos, se nós temos plantado boas sementes, tenhamos esperança. Nós vamos colher, porque a semente é boa. A semente é boa. Não porque a confiança seja no que nós produzimos, mas porque a semente é boa. E a semente é a palavra de Deus, a semente é o Evangelho de Cristo Jesus. Agora, se temos plantado sementes ruins, algo precisa mudar. Se temos plantado sementes indesejáveis, o que fazer? É preciso, irmãos, semear de forma correta. Oséias capítulo 10, verso 12, diz que é preciso semear a retidão, para que nós possamos colher lealdade. Se temos semeado sementes ruins, primeiro, é preciso reconhecer que plantamos sementes do mal. E aí é preciso que haja arrependimento. Paulo plantou sementes do mal. Quando Estevão, diácono do nosso Deus, estava ali anunciando a palavra do Senhor, Paulo consentiu na prisão de Estevão e consentiu na morte de um diácono que traduziu o Velho Testamento e pregou a boa semente, anunciou com autoridade. Sua vida é até comparada como alguém que tem uma atitude angelical, seu rosto se transfigura. Paulo plantou uma péssima semente, mas ele mudou. Preciso reconhecer que, irmãos, plantamos sementes ruins. Aí é preciso que nós nos arrependamos de termos semeado sementes ruins na vida de pessoas, ou até mesmo na nossa própria vida. O arrependimento, ele age como um herbicida. O herbicida, ele faz com que a semente ruim seja aniquilada, destruída, e as colheitas comecem a vir. Então, meus irmãos, nós não podemos aceitar nenhum tipo de condenação do inimigo quando, por algum motivo, nós semeamos sementes ruins, quando a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos apresenta uma palavra de arrependimento e de transformação e de quebrantamento. Então, é possível que nós sejamos restaurados para que tenhamos colheitas abençoadoras, colheitas de bons frutos. E eu gosto muito de pensar em Joel, capítulo de número 2, verso 25, quando Deus, lá no Velho Testamento, faz uma promessa, porque nos dias de Joel havia gafanhotos, gafanhoto migrador, cortador e destruidor, que estavam destruindo a nação de Israel. E a metáfora é que, tal qual o pecado, esses gafanhotos estavam consumindo a vida do povo hebreu. As plantações, o vigor. E Deus fez uma promessa por meio do profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Ele diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Deus está dizendo assim: olha, eu vou restituir a partir do instante que haja arrependimento. Por isso, irmãos, nosso desafio é não fazer uso dessas sementes do bornal do inimigo, mas fazermos uso da boa semente do Evangelho. E essa boa semente está em nossas mãos, está em nosso coração, para que nós possamos, todos os dias, nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos desse Evangelho e sermos instrumentos do Senhor, tal qual o Senhor diz: olha, vocês agora são semeadores, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vocês vão colher. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo
os seus feixes. Você crê nisso? Somos esses semeadores, chamados por Deus para fazer uso da boa semente. Show, semente do mal. Nada de semente do mal. Sim, a boa semente.